a categoria distinta e autônoma das receitas correntes, mas no mesmo nível classificatório das receitas tributárias. Tal determinação, respeitadas as nuances terminológicas, é corroborada pela Secretaria do Tesouro Nacional, que no uso das atribuições e conforme artigo 50, parágrafo 2º da LC, número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, detalha a aludida classificação através do anexo 1º da Portaria Interministerial número 163/2001, que dispõe que a receita da dívida ativa tributária, bem como das multas e juros de mora, enquadra-se como outras receitas correntes e não como receita tributária propriamente dita. Confira-se. Segue em anexo, transcrito, entre aspas, do que foi dito acima. Dessa forma, sob a ótica do direito financeiro, conforme legislação pertinente citada, tem-se como gênero as receitas correntes e receitas de capital, e como espécies da primeira, entre outras, as receitas tributárias e receitas diversas, sendo subespécies de receitas tributárias os impostos, taxas e contribuições de melhoria, e subespécies das receitas diversas, entre parênteses, ou em outras receitas correntes, fecha parênteses, as multas, juros e receitas da dívida ativa, etc. Em uma visão restrita e simplista das normas supra, concluir-se-ia, prematura e equivocadamente, que a receita tributária é composta tão somente de impostos, taxas e contribuições de melhoria, não se incluindo, portanto, nem a receita da dívida ativa tributária, muito menos os juros e multas dela decorrentes, ambos classificados como categorias autônomas. Ocorre que o próprio preâmbulo da lei em comento, assim como seu artigo 1º, definem que ela institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Fecha aspas. Assim, o fim a que se destina a Lei nº 4.320/64 não é outro senão de estabelecer regras para a elaboração dos orçamentos e balanços dos entes públicos, ou seja, regular, na forma geral, o planejamento e a execução da atividade financeira do Estado. Nesse escopo, não se deve confundir classificação orçamentária com classificação jurídica. A primeira visa determinar as categorias em que se divide e subdivide um determinado conjunto, segundo critérios de aplicações próprios do sistema orçamentário. A segunda busca a categorização dos elementos conforme a sua natureza jurídica. Logo, ainda que orçamentariamente classificadas as categorias distintas, não se pode olvidar que a receita oriunda da dívida ativa tributária, bem como juros e multa dela decorrentes, até pela própria nomenclatura, comungam com a mesma receita tributária da mesma origem jurídica, da qual ambas decorrem de uma obrigação tributária. Aqui faz-se necessária uma digressão para o aclaramento do conceito de obrigação tributária, em contejo com o conceito de tributo, utilizado este último como fundamento do entendimento dessa egrégia Casa de Contas acerca da exclusão da multa e juros da dívida ativa tributária da base de cálculo do repasse do Executivo para o Legislativo Municipal e considerando não só o ingresso de valores decorrentes de impostos, taxas e contribuição de melhoria. O artigo 3º do Código Tributário Nacional dispõe, abre aspas, artigo 3º, é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa eximir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Fecha aspas. Na verdade, nem os próprios tributos resumem-se a 3 espécies acima aventadas. Abre parênteses. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Fecha parênteses.
Com efeito, a Constituição Federal ampliou o rol disposto no artigo 5º do CTN, ao disciplinar a possibilidade dos entes federados instituírem dentro das competências também por ela estabelecidas os empréstimos compulsórios, pedágios e as chamadas contribuições especiais, que se dividem em sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas e de iluminação pública. Se assim o é, não se pode usar a expressão contida no artigo 3º CTN, que não constitua sanção do ato ilícito, e ainda, de forma isolada, para afastar as receitas ingressadas aos cofres públicos decorrentes dos débitos que foram inscritos em dívida ativa. Ademais, essa expressão está direcionada ao legislador quando da criação da hipótese de incidência tributária, ou seja, o fato descrito na norma, capaz de deflagrar o nascimento de obrigação tributária, é que não pode prescrever um ilícito, como ocorre no direito penal. O tributo, então, não serve para apenar o sujeito passivo em razão de um ato por ele praticado indevidamente. Por exemplo, ultrapassar o sinal vermelho é um ilícito não passível de sanção por um tributo. Como dito, tal fato jamais poderia figurar dentro da hipótese de incidência tributária. Esse é o real sentido da regra contida no artigo 3º CTN, típica norma programática voltada ao legislador. Em outras palavras, significa que no antecedente da lei tributária, hipótese, sempre deve figurar um ato lícito, mas isso em nada interfere nas multas e juros decorrentes da mora, em face do descumprimento da obrigação tributária do prazo previamente estabelecido, que simplesmente tem o intuito de recompor os valores originalmente constituídos, em razão do atraso no pagamento, e que integram todo o crédito tributário. Ressalte-se, o início da obrigação sempre tem por base um fato lícito, ser proprietário, entre aspas, prestar serviço, entre aspas, etc. Desses fatos, nascem as relações tributárias, seja referente ao principal, seja ao acessório, e todos permanecem com natureza tributária. Vejamos. O artigo 113, CTN, preceitua que, artigo 113, a obrigação tributária é principal ou acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a decorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Portanto, observa que o conceito de obrigação tributária é mais amplo do que o tributo, pois abrange tanto este quanto a penalidade pecuniária decorrente. Na esteira desse entendimento, o insigne tributarista Aliomar Baleeiro assim se manifestou. Segue em anexo manifestos também na mesma linha de Kiyoshi Harada e Baleeiro. Sabe-se ainda que é da obrigação tributária que decorre o crédito tributário e, nesse sentido, o artigo 139 da CTN é explícito ao afirmar que, artigo 139, o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Pela lição do professor Hugo de Brito Machado, crédito tributário segue em anexo, definição de crédito tributário segundo Hugo de Brito Machado. Para Kiyoshi Harada, segue em anexo definição também de crédito tributário. A importância dessas conceituações não é outra senão identificar a origem da receita tributária. Não se pode definir o conteúdo da receita tributária a partir do conceito literal e restritivo de tributo. A questão é mais ampla. A receita tributária decorre do efetivo pagamento de créditos tributários. Por sua vez,
Esses decorrem de obrigações da mesma natureza, que abarcam tanto os tributos em sentido estrito, como as penas pecuniárias decorrentes. Petrônio Brás, em sua obra Direito Municipal da Constituição, afirma que segue em anexo trecho de afirmação de Petrônio Brás. Acessório aí, sob a luz do direito civil, e não do tributário, o pagamento das penas pecuniárias é expressamente considerado objeto de obrigação tributária. Assim, para a caracterização da receita tributária, como a efetivação do pagamento de um crédito tributário, deve-se fundar a análise sobre o conceito de obrigação tributária e não de tributo. Nesse ponto, retornando à análise para a dívida ativa tributária propriamente dita, o artigo 201 da CTN dispõe que segue em anexo o artigo 201 da CTN. De fato, é o crédito de natureza tributária não adimplido no momento oportuno que, após a sua inscrição, compõe a dívida tributária, ativa tributária. Este crédito tributário, como anteriormente previsto, origina-se da obrigação tributária, cujo objeto é o pagamento tanto dos tributos como das penalidades pecuniárias. Aliás, como acima transcrito, induz a mesma linha de raciocínio quando prescreve que a fluência dos juros de mora não exclui a liquidez e certeza do crédito. Se fosse apartado, interferiria nessa qualidade do título de crédito capaz de ensejar uma execução direta, entre parênteses, embasada em título extrajudicial constituído por apenas uma das partes da relação jurídica, fecha parênteses. Ou seja, os acréscimos decorrentes da mora e o montante principal formam um corpo só, integram o crédito tributário e, como tal, caracterizam-se como receita tributária. Em seguida, tem a transcrição de alguns artigos, reforçando o que foi dito acima. Posto isso, ainda que não possam ser submetidos ao conceito stricto sensu do tributo constante, no artigo 3º da CTN, os juros e multa da dívida ativa tributária compreende-se ao conceito mais amplo de obrigação tributária, conforme o artigo 113, parágrafo 1º do mesmo diploma legal, caracterizando-se, portanto, como receita tributária. Cabe lembrar ainda que se um pagamento de todo o crédito ocorre após a inscrição do débito em conta em dívida ativa e ao mesmo tempo se por indevido, dá-se ensejo a possibilidade de repetição de indébito tributário, sem que ocorra qualquer distinção entre a natureza dos valores passíveis da devolução e o montante total pago indevidamente, composto, por exemplo, pelo principal, multa e juros de mora. São considerados indébitos tributários, quando for o caso de reconhecimento do crédito do contribuinte. Nessa mesma hipótese, não perdem a natureza tributária. Tanto é que o prazo de prescrição aplicado a essa matéria é o disposto no CTN e não no decreto número 20.910/32 ou no Código Civil, porque são institutos de direito tributário. Para reforçar o entendimento acima explanado e acabar definitivamente com qualquer dúvida a respeito de que os valores arrecadados em dívida ativa, inclusive as multas e juros previstos na legislação tributária, que decorrem direta ou indiretamente da relação jurídica tributária, ainda dentro do campo da prescrição, observa-se que o artigo 2º, parágrafo 3º, LF, não se aplica às dívidas de natureza tributária, principal, multas e juros de mora arrecadados em DA. Dispõe referido dispositivo. Segue-se em anexo o artigo 2º e parágrafo 2º do artigo 2º do dispositivo mencionado. Com efeito, é pacífico do Poder Judiciário, com decisões exaradas pelos tribunais superiores, que o parágrafo 3º do artigo 2º da
LEF, não traz hipótese de suspensão do prazo prescricional, só se aplica à dívida de natureza não tributária.